Boa noite, mulheres preciosas, mulheres plenas. Diga, eu sou a mulher certa, na hora certa, no lugar certo. É isso mesmo. Sejam todas muito bem-vindas a essa quarta aula em direção à plenitude que você merece. Começa a colocar para mim aqui o seu nome e a cidade de onde você está me assistindo. Por favor, e desde já meus parabéns pela sua perseverança. Você foi até o fim, você veio até aqui. A nossa primeira fase da jornada está se encerrando hoje. E eu quero te dizer que a dinâmica no final dessa aula é muito poderosa. Se você já está impactada com tudo que você aprendeu essa semana, tudo que você ouviu, refletiu, as dinâmicas que nós fizemos, você não imagina o que está para acontecer aqui. É isso aí, põe aí, sua cidade, seu país, de onde você está me assistindo. Uau! Incrível, incrível, eu amo esse momento. Eu amo porque eu consigo ver na maneira como você escreve o quanto você realmente está sendo transformada. Você acredita que eu consigo perceber a diferença nos comentários do primeiro dia e do último dia? É impressionante. E as mulheres que chegam nesse quarto dia são mulheres que têm um índice de mais de 87% de chance de ter a vida completamente restaurada. É sério isso. Não é por acaso. Toda a programação dessa semana foi calculada e preparada para que somente as pessoas com um nível de resiliência, de persistência, de coragem, de decisão chegassem até onde você chegou. Agora eu quero reforçar algumas coisas sobre o que a gente ouviu ontem. Talvez você esteja ainda se recuperando daquela quantidade enorme de informações sobre os teus direitos diante de Deus, diante da lei. Não somente os teus direitos, mas também os seus deveres com você mesma. O quanto você precisa se cuidar, se ouvir, se amar. E sim, cuidar de você mesma, entendendo os prazos de revisão de vida. Por que a gente cuida tanto do nosso eletrodoméstico, do nosso carro? A gente respeita as datas de revisão, a gente respeita quando tem que parar, tem que abastecer, e de repente o nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito, a gente acha que vai se regenerar sozinho. Você estava aqui na aula de ontem? Coloca nos comentários, se você estava aqui. Você estava presente aqui de verdade? Coloca, eu vim. Coloca aí. Vai colocando. Gente, essa é a aula mais importante da semana. Por causa do conteúdo, claro, que é transformador, mas também porque no final dessa aula eu vou finalmente revelar para você toda a metodologia que eu desenvolvi e que está sendo agora comprovada nos Estados Unidos, no mestrado que eu estou fazendo, através de uma tese científica que mostra que não é um curso, é uma solução. Não é uma mentoria qualquer, é uma solução. É isso mesmo. Eu vou abrir o método Plena completamente para vocês e vocês vão conhecer tudo que vai acontecer na vida de vocês no próximo ano, tá? E tem presente, tá? Preparei uma surpresa para vocês no final. Então, fica até o final que você vai ficar por dentro de tudo. Combinado? Então vamos lá. Perguntinha, eu sempre começo com uma pergunta, né, gente? Então vamos lá. O que vai acontecer na sua vida se você superar? Sabe, superar o insuperável. Não é ficar mais ou menos, não é melhorar um pouco, não é... até que eu melhorei. Não, não é melhorei. É superei, resolvi, virei a página, concluí. O que vai acontecer se você superar? Vamos lá, respostas. O que vai acontecer se você superar tudo isso? A gente falou de tanta coisa aqui essa semana. A gente falou de infância, a gente falou de adolescência, a gente falou de relacionamentos com os pais, memórias antigas, origens.
E olha, isso aqui não é nem 1% do que tem dentro do método, tá? Mas diante de tudo que você viu, talvez uma estagnação, uma paralisia, uma compulsão, um descontrole de tempo, dinheiro, comida, emoções. O que vai acontecer se você superar tudo isso? Fala pra mim. Uma vez eu perguntei pra uma aluna minha, o que vai acontecer se você superar tudo isso? Se você superar seu medo, seu bloqueio. E ela respondeu assim pra mim, meu filho nunca mais vai me ver chorando. Aquela resposta me marcou profundamente. E eu comecei a fazer esse tipo de pergunta sempre. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, muitas mulheres olham para uma oportunidade de cura e elas falam para mim, eu tenho medo. Eu tenho medo do que vai acontecer se eu me posicionar. Eu tenho medo do que vai acontecer se eu organizar a minha vida, se eu apertar um reset. Eu tenho medo. Tenho medo de dizer o que eu penso, eu tenho medo de assumir que eu estou infeliz, eu tenho medo de encerrar alguns ciclos. E eu quero te dizer uma coisa. Diante do aperto que deu no meu coração aquele dia, eu me lembrei de o quanto que eu lutei e eu enfrentei o mundo para que o meu filho não sofresse mais. Quando eu me vi casada com um narcisista abusador. Você acha que foi fácil para mim romper? Denunciar? Abrir mão de tudo? Mas eu falei, se eu superar isso aqui, nunca mais eu vou ouvir o que eu ouvi do meu filho. Nunca eu vou ouvir dele que eu não defendi, que eu não protegi, que eu não acreditei. E quantas vezes eu olhei para minha dor e eu falei, se eu superar isso aqui, se eu superar toda a minha carência, minha dependência emocional, a minha compulsão alimentar, nunca mais eu vou sofrer numa loja porque nenhuma roupa cabe em mim. Nunca mais eu vou sofrer porque eu estou sendo enganada, traída e me sinto impotente, desesperada. Nunca mais eu vou sofrer por medo de ficar sozinha. Nunca mais eu vou sofrer porque a minha vida está um caos, porque eu estou passando necessidade, porque eu tenho bloqueio com dinheiro. Eu não vou mais passar por isso. Agora é a sua vez. Coloca aqui nos comentários o que vai acontecer se você superar. Tem coisa que não tem preço. Tem coisa que não tem preço. Talvez você vai me dizer, se eu superar, eu vou ver meus filhos felizes, minha filha feliz, meu filho feliz, aliviado. Eu vou tirar o peso dos meus filhos de carregar minha tristeza. Eu vou me olhar no espelho, vou me ver com saúde e eu vou me amar. O que vai acontecer se você superar? Se você não tiver uma visão clara de futuro, você não suporta o processo. Quando você está no meio de uma reforma, não sei se você já reformou uma casa, já construiu uma casa, se você não tiver clareza de como você consegue ver ela pronta, você não aguenta. O que vai acontecer se você superar? Coloca aí nos comentários. Eu vou ter meu próprio espaço? Eu vou ser livre? Eu vou ter paz? Eu vou ter equilíbrio? Vou me sentir feliz? Vou me sentir realizada? Vou parar de me importar com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas falam? Vou organizar minha vida, vou prosperar, vou ter condições de viver tudo que eu sonhei, de ajudar meus pais, de dar dignidade para os meus filhos, uma boa educação, financiar a obra de Deus, ajudar as pessoas.
Eu vou parar de gastar toda a minha energia no caos que eu vivo para começar a poder ajudar as pessoas no caos delas. Às vezes a sua vida está tão bagunçada que você não consegue ajudar ninguém, porque você não consegue nem se ajudar. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus verdadeiramente for derramado sobre nós, seremos testemunhos vivos para impactar as nações. Está na hora de ir para o próximo nível? O que vai acontecer se você superar? Eu vou aprender a colocar limites com sabedoria, eu vou ter inteligência emocional, eu vou reinar sobre as minhas emoções, eu vou ter amigos de verdade, vou ter relacionamentos verdadeiros e duradouros. O que vai acontecer se você superar? Coloca aí, alimenta essa visão de futuro. Vamos quebrar esse bloqueio que você não merece, que você não consegue, que está errado. Tem pessoas que cresceram num ambiente tão emocionalmente instável, limitado, que quando elas se veem felizes, elas sentem que estão fazendo alguma coisa errada. Já aconteceu com você isso? Eu já vi pessoas dizendo assim, quando eu falo não, eu sinto que eu estou sendo má. Já vi pessoas dizendo assim, nossa, quando eu me imagino prosperando, tendo uma casa linda, o carro dos sonhos, parece que eu me sinto materialista. Eu acho interessante porque na palavra de Deus, desde o início da história do povo de Deus, o povo escolhido, o povo feito por Deus e para Deus, você vê homens e mulheres recebendo de Deus promessa de abundância. E eu nunca vi em momento nenhum Davi, diante de todo o reinado que Deus deu para ele, dizendo: eu não mereço desfrutar disso aqui, mas foi Deus que te deu. Foi o Senhor que te deu excelência, foi o Senhor que te deu integridade, foi o Senhor que te deu plenitude. Foi o Senhor que te deu essa terra, foi o Senhor que te deu sementes. Você plantou e quando cresce você acha que não é digno? É necessário curar a sua mente. O que vai acontecer se você superar? Agora, diante da resposta que você me deu, o que falta para você tomar uma atitude? A atitude de dizer: preciso sair da minha zona de conforto e tomar coragem para fazer o que for preciso. Tem um texto que eu amo na palavra de Deus e está lá em Abacuque, no capítulo 2, versículo 3. E eu quero inclusive te desafiar a pegar essa imagem que você criou na sua mente agora, baseado na resposta que você me deu, e criar um quadro, recorta de algum lugar imagens que sejam parecidas com as que você visualizou, a tua visão de futuro. O que vai acontecer se eu superar, se eu me dedicar, se eu estudar, se eu me conhecer de verdade, se eu enfrentar o processo, se eu viver essa jornada, o que vai acontecer? Abacuque 2:3 diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala de um fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Uma visão. Uma visão projetada como resultado de um alinhamento espiritual, emocional e físico. Salmo 89, 19, adaptado para nós, diz assim: numa visão, o Senhor falou um dia, aqueles que são fiéis e disseste: cobri de forças a minha guerreira, pois a exaltei, escolhida no meio do povo. É muito forte isso. Sabe por que é importante ter uma visão de futuro? Porque às vezes o passado foi traumático demais.
E você está vivendo como quem anda de costas. Já viu alguém andando de costas? Você está indo para frente, mas você não consegue ver para onde você está indo, você só está olhando para trás. Então eu preciso virar você para frente e falar: olha para o futuro. Olha para o futuro. O passado é só referência do quanto você é forte, do quanto você sobreviveu. O passado é só referência do que você passou para se tornar essa mulher que você é. Agora você precisa de uma visão que seja muito mais forte que aquelas que você carrega. Porque é para frente que você está indo. Enquanto você não tem uma visão clara de futuro, você fica repetindo sem querer. A visão mais forte que você carrega está na hora de reciclar. Agora eu quero te dar fatores importantes, determinantes para mudar o destino. Coragem para decidir. Discernimento do que é certo e do que é melhor para você. Capacidade de corrigir erros. Os erros não são só dos outros. Posso te dar uma dica? Se concentra no que você pode mudar. Teve uma aluna minha que uma vez, depois de participar do seminário, falou assim: eu tenho uma coisa para falar, não sei o que você vai pensar, Bianca, mas dentro das tuas aulas eu descobri que a narcisista sou eu. Eu achava que eu era vítima do mundo. E hoje eu tô percebendo que eu fui tão violentada na infância que eu decidi me vingar nas pessoas. Sem perceber. Eu trato mal meu marido, eu trato mal meus filhos. Uau! Que momento precioso esse de autoconhecimento, de humildade, de transparência, de arrependimento, de quebrantamento. Tem solução? Tem solução! Que bom que você percebeu, você estava lutando a guerra errada. Capacidade de corrigir erros. Capacidade de correr riscos. Certeza daquilo que você não quer mais. Certeza daquilo que você não quer mais. Tem uma história de uma mulher na Bíblia que me impressiona. E ela chama Raabe. Uma mulher improvável. Que tinha tudo para dar errado e morrer junto com uma cidade inteira. Mas diante de uma oportunidade única que ela recebeu, ela teve coragem para decidir certo. Capacidade de correr risco para fazer o que é necessário. E a certeza do que ela não queria mais. E ela se livrou da morte eterna, das dores e das desgraças que viriam sobre aquele povo. A morte física dela e de toda a família dela, porque a mulher que se cura, cura sua casa. E ela se livrou da vergonha de ter errado tanto na sua vida. Foi incluída entre os heróis da fé. E na história dela a gente pode ver graça, misericórdia, bondade, providência de Deus. E a graça de Deus de alcançar pessoas improváveis. Essa graça que não tem limite. Uma atitude certa pode mudar uma vida inteira errada. Assiste agora o depoimento de uma das minhas alunas, que um dia estava exatamente como você está aqui me assistindo. E tomou a decisão de entrar no método Plena. E em menos de um mês, ela já estava dando estes resultados. Presta atenção nesse vídeo. Eu estava num momento, assim, no fundo do poço, uma depressão profunda, na cama, meu casamento ladeira abaixo, já tinha procurado advogado, pedido divórcio, por N razões, mas principalmente porque o meu marido também é cheio de traumas e com certeza trouxe essa bagagem, né, da infância, da família, e ele se jogou no álcool, né? E isso trouxe problemas sérios pro casamento, pro relacionamento, e eu não estava sabendo lidar com isso. E além dos meus traumas, ainda lidar com essa dificuldade foi muito complicado. Então foi aí que eu tomei a decisão de entrar no método Plena para realmente ter uma transformação, né?
já busco a Deus, tenho uma religião, tenho a igreja, sigo Jesus, porém, faltava alguma coisa, eu não sabia explicar o que era. E realmente esse direcionamento que eu tenho recebido tem mudado a minha visão e tem transformado a minha vida pouco a pouco, inclusive o casamento. Tem sido maravilhoso, tem sido realmente gratificante. Como eu já disse, eu tenho sentido, assim, realmente, eu tenho tido aquele sentimento de pertencimento, sabe? Eu tenho procurado atividade física, tenho me dedicado, porque eu chegava do trabalho, me jogava na cama e a minha vida era essa nos últimos meses. E com relação a ele, eu tenho feito as coisas com amor e não com aquele sentimento de obrigação. Isso tem feito toda a diferença. Tem sido transformado através da minha mudança. Eu criei muito e eu peguei para mim, quando a Bianca disse que 99% das mulheres que fazem o método Plena são curadas e têm seus casamentos restaurados. Então eu falei, Senhor, é para mim e eu não vou desistir, aconteça o que acontecer, mas eu tenho visto sim, e ele também. Ele tem visto essa transformação, nós temos nos perdoado. Tudo que acontece, uma vírgula que não está ali certinha, não tá alinhado com aquilo que Deus espera, a gente senta, conversa, e assim tem sido o dia a dia. Mulheres que estão aí passando por situações difíceis, independente da área, às vezes consigo mesmas, às vezes por traumas, né? Não tenham medo, não tenham dúvida de entrar no método Plena, porque é um lugar onde nós recebemos realmente amparo, nós somos acolhidas, nós somos ouvidas sem julgamento, e ali há o direcionamento de Deus. Nós podemos sentir em cada reunião a presença do Espírito Santo. Isso tem feito toda a diferença na minha vida, com certeza vai fazer na vida de todas aquelas que decidirem, porque tudo é questão de decisão. Eu decido ser feliz, eu decido buscar a Deus, eu decido deixar o passado para trás, eu decido amar a Deus sobre todas as coisas, eu decido permitir que Deus cure cada ferida que ficou aberta em mim, eu decido caminhar com esse Deus para ter uma vida realmente plena. Então tudo é questão de decisão, O quanto que esse depoimento enche teu coração de esperança, fala pra mim. Eu preciso que você saiba que é possível. É possível. Não é fácil, mas é possível. É real. E tá diante de você. Eu tenho uma surpresa para você aqui no final desse vídeo, dessa aula, dessa live. Por isso é muito importante que você fique aqui até o final. E eu não posso abrir para você todo o método antes de te apresentar a Silvia. A Silvia é uma outra aluna minha que passou por um processo de mentoria de 3 meses, antes de gravar esse vídeo que você vai assistir agora. E ela era uma mulher que tinha marcas muito profundas de violência, de abuso, levando inclusive a situações de alto risco, fisicamente e espiritualmente. Uma mulher que foi agredida pelo próprio pai muitas vezes. Uma mulher que desenvolveu como uma defesa, uma obesidade crônica e algumas doenças autoimunes. A gente começou o método como você vai começar também. Um passo de cada vez. Nós ainda nem tínhamos entrado no módulo de saúde, falando especificamente sobre maneiras de se cuidar, de se amar, somente com a jornada do perdão. E se posicionando diante da vida, curando as memórias de infância. Certo dia ela chega para mim, numa mentoria individual no Zoom, e fala assim: pastora, eu nem abri sobre esse assunto aqui com você, mas somente nesses poucos encontros que a gente teve, eu quero te dizer que eu emagreci 27 quilos. Eu confesso que eu fiquei impactada, mesmo sabendo que isso acontece, porque eu falei, uau, mas a gente nem tinha falado sobre isso ainda. Escuta a história dela, olha como que isso aconteceu. Durante a adolescência, eu sofri um abuso que me marcou demais. E esse abuso era algo que eu não queria tocar no assunto. Medo de ser exposta, medo de ser incompreendida. O método que a Bianca Toledo usou comigo foi científico, com uma abordagem totalmente científica e teológica. Um método vivo. Eu eliminei 27 quilos sem fazer dieta. Eu com epilepsia no grau 6, deixei de convulsionar. Olha isso, gente, porque era um peso
uma tonelada que eu estava carregando nas minhas costas. Eu tinha que ser grande para abraçar o mundo e forte para cuidar de todo mundo. E isso tudo caiu por terra, porque eu passei a encontrar minha identidade, me relacionar melhor com as pessoas, ter um trato melhor com as pessoas, sem me sentir grande nem pequena. Aquele peso todo de me sentir despreterida, não filha amada de Deus, caiu por terra. Você pode estar se perguntando, mas ela passou por tudo isso e mais um pouco. E graças a Deus eu tive e tenho uma mulher de Deus que tem a parte da psicanálise, estuda muito a ciência. Ela tem a junção, o elo da ciência e da fé. Ela não mistifica nada. Ela coloca a palavra de Deus em ação na sua vida, junto com a ciência. O método dela te levanta, te cura, te põe pra frente. Ela não abre uma ferida e não fecha. Ela abre e cura com a unção de Deus. E não é uma mercenária da fé que te enxerga como um número, como um CR cifrão. Ela te enxerga como filho e filha de Deus. Então eu chamo você a fazer essa mentoria e se sentir pertencente a um reino que não há derrota, a um reino de justiça, de verdade, de vida, de graça, de cura, de saúde e de unção. Conseguiu se ver magra? Mesmo que você não precise emagrecer, eu acredito que toda mulher em algum momento desejou se sentir mais leve. E eu acho que, de fato, com certeza isso é só uma consequência, porque a cura, a paz, a transformação, a alegria, o alívio é tão mais importante, é tão mais impactante de fato para a nossa história, que é como aconteceu com ela quando ela viu. Ela simplesmente tinha mudado a relação dela com as coisas e com as pessoas, inclusive com a alimentação. Isso não é um curso. Isso é uma solução. Isso é uma solução. E eu quero finalmente revelar para você aqui toda a nossa jornada daqui para frente. Sabe a jornada que a gente vai começar segunda-feira que vem? Então eu quero pedir para minha equipe colocar aqui, porque você vai acompanhar junto comigo. Desde a primeira etapa, olha ali, você está aqui. Até essa jornada de cura das origens, assumindo o controle da sua vida, os ajustes e as restaurações. Gente, são mais de 40 aulas. É muito forte. Cada aula uma dinâmica muito profunda, uma tarefa muito importante. A gente cura as memórias, restaura relacionamentos de infância, assume de verdade o controle. Mas não é o controle das pessoas, é o controle sobre você. Quando dizer sim, quando dizer não, assumindo o controle da tua história. Ajustes necessários. Vem ali, lá na quarta etapa, uma aceleração de restauração que você não imagina quando você já começa a colher os resultados e se fortalece, se fortalece, se fortalece, até a sexta etapa, onde você começa verdadeiramente se enxergar com plenitude, nos mínimos detalhes. É tão incrível, que quando você percebe, você já está colhendo poderosos resultados. Eu não vejo a hora de ouvir a tua história e testemunhar, passo a passo, do que vai acontecer quando você superar. Eu quero abrir para você todos esses módulos, os 13 módulos, fora vários bônus e presentes que eu vou te revelar no final, tá? E olha só, uma das minhas linguagens de amor, não sei se você já leu o livro, As 5 Linguagens de Amor, é dar presentes. Então, não se constranja. Liberte-se da dependência emocional por completo e das marcas do passado, fortalecendo sua autoestima. Você vai aprender a construir relacionamentos saudáveis, é isso mesmo, como você está lendo aí. Você vai ser valorizada. Você acredita nisso? Pode passar. No primeiro módulo, você vai ver a minha história por completo com detalhes que você não ouviu aqui. E quais os fundamentos da cura para milagres físicos e milagres emocionais. Você, inclusive, vai saber alguns detalhes de sequelas neurológicas que eu adquiri numa fase de extrema violência psicológica e como eu fui curada disso.
fundamentos dessa cura. Como ter uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Pode passar. Próximo módulo. Como você funciona? Entendendo de fato, e aqui eu vou resumir bastante de uma forma didática, tudo que eu aprendi nos últimos 8 anos de pós-graduação, de especializações, agora com o mestrado, dentro dessa área da psicologia, adaptado à psicoteologia, que é a psicologia com a visão de Deus. Como funciona a tua mente de verdade? Como funciona o teu corpo de verdade? Como se constrói a sua identidade? Como ela foi construída lá atrás e como a gente vai reformar ela agora? Você vai entender finalmente por que eu faço como eu faço as coisas. Da onde vem o meu comportamento? Pode passar. Conhecimento é uma coisa tão incrível que você nunca mais vai querer parar de estudar. Módulo 3, origens, padrões familiares, rompendo repetições negativas, curando as memórias. Pode ir passando. Vencendo a fuga da realidade, o início da mudança. Restauração dos limites, finalmente assumindo o controle da sua história. Pode passar. O que é realmente a dependência emocional e como encontrar a cura? Alguns exemplos que a gente vai dar sobre as sequelas e as consequências de uma vida sem limites, e você vai aprender a colocar limites para você mesma. Limites com Deus, como funciona isso no mundo espiritual. E os limites com as pessoas. Módulo 6, você começa a entender um pouquinho dessas relações destrutivas que às vezes a gente tem na vida e não percebe. Incluindo homens violentos e as mulheres que os amam. Por que eu amo tanto alguém que me maltrata? Essa aula, Narcisistas Não Mudam, é uma aula muito séria. Por quê? Porque nem sempre aquela pessoa que tem um comportamento violento é um narcisista. Você vai entender qual é, de fato, a diferença. Ter um comportamento narcisista também não significa que a pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista, que é uma doença. Às vezes essa pessoa foi criada por uma pessoa narcisista e adquiriu o comportamento aprendido, e isso pode ser desaprendido. Mas quando que não tem solução? Você vai aprender. Reconcilie isso com você primeiro. Módulo 7, um ciclo de repetições enlouquecedor. Você não é sua mãe. A carência e o ciclo vicioso. Quando você deixou de se amar, são aulas. Cada tópico desse é uma aula completa, com dinâmicas, tarefas e um aprendizado incrível, que vai marcar a tua vida para sempre. Módulo 8. Será que ele é uma farsa? Como saber se ele está mentindo? Mulheres que precisam adquirir inteligência emocional, não somente para lidar, claro, e aqui está no masculino, porque muitas mulheres me perguntam em relação aos seus cônjuges, mas isso pode ser com qualquer relacionamento, ok? Se você se vê o tempo todo sendo traída, enganada, se envolvendo em relacionamentos desleais, sabe aquela pessoa que fala assim, gente, por que eu sou feita de boba? Isso é explicado pela psicologia como estado de negação da realidade. Essa ingenuidade crônica de acreditar em todo mundo, de sempre cair numa furada, aqui você vai aprender a identificar quando alguém está mentindo para você. Até quando aceitar isso? Quais as orações que revelam a verdade? Às vezes você tem a sensação que está sendo feita de boba, mas não tem certeza. Pois eu vou te dizer espiritualmente por que isso acontece, emocionalmente por que isso acontece e como desconstruir isso. Meu Deus, só esse módulo aqui já vale toda a jornada. Sinais de traição, mentira e manipulação. E como sair disso? Módulo 9. Divórcio. O que realmente a Bíblia diz sobre isso? Tem perdão? Mas até quando suportar? Quando que dá para resolver? Vocês viram a Gisele falando aqui no depoimento. 99% das mulheres que chegam no Plena com um casamento destruído têm ele restaurado. Porque uma mulher curada consegue coisas que você mal pode imaginar. Mas às vezes tem 1% de homens que não vão mudar, que realmente tem um transtorno narcisista, psicopata, sociopata, não quer, é irrepreensível, obstinado. Quando que isso se vê necessário para salvar a tua vida? E como viver depois disso? Módulo 10. É possível curar um relacionamento abusivo? Sim. Como?
Os limites e você, as 10 leis dos limites, amor e respeito. Módulo 11. Conduzida pelas feridas. Como é uma vida conduzida por feridas? Um estilo de vida reativo, cheio de vergonha, culpa, raiva? É possível construir relacionamentos saudáveis? Como? Isso existe? Você vai aprender tudo sobre isso. Módulo 12. Você pode ser uma mulher de sucesso, sim, sem culpa, com espiritualidade plena, amores equilibrados, prosperidade e sucesso. Permita-se viver o novo de Deus todos os dias. E finalmente, coloque a vida em ordem. Coma e emagreça. Revele sua verdadeira identidade. Coma e emagreça faz parte de um livro novo que eu ainda vou lançar e só você vai ter acesso a esse conteúdo, porque é a base de toda a qualidade de vida física que eu tenho hoje, graças a Deus, alcançando depois de tantos vai e volta, engorda, emagrece e crises de compulsão, a bariátrica que deu errado e engorda tudo de novo. Meu Deus, o Senhor me deu um caminho e nesse caminho eu quero compartilhar com você. Eu tenho uma surpresa que agora vocês vão ter acesso, que são bônus poderosos, incluindo o bônus sexualidade plena com uma sexóloga cristã, que vai compartilhar com você o poder do sexo no casamento e como restaurar uma vida conjugal destruída nessa área. Algum desses módulos já mexeu com você? Me deixa saber, coloca aí nos comentários. Meu Deus, eu quero tudo! Uau! Agora eu quero que você saiba o seguinte, o valor disso é incalculável, tá? Já falei que isso aqui não é um curso, isso aqui é uma solução. Sabe quando você tem que levantar de madrugada, morrendo de dor para ir numa farmácia, porque você sabe que você vai comprar um negócio que você vai tomar e acabou, e resolveu, e solucionou? Você tem alguma preocupação de quanto que você vai gastar? Não. Então, diante de tudo que você viu aqui, eu tenho certeza que o menos importante é quanto vai custar, tá? O método. Porque o valor é incalculável. Transformar uma vida não tem como mensurar, não tem como calcular. Restaurar uma família, transformar uma família, não tem como calcular. Mas a gente coloca preço porque é um projeto profissional que tem especialistas extremamente qualificados, não somente com toda a tecnologia que está à sua disposição, mas principalmente com o estudo científico e teológico que dá embasamento, que hoje já transformou a vida de quase 1000 mulheres só esse ano, tá bom? Então eu quero que você saiba que além de todas essas aulas, você tem 6 encontros ao vivo comigo. Mentoria em grupo pelo Zoom. Só isso já teria um investimento de R$ 2.500, tá? Para cada uma, mas você vai ganhar isso sem pagar nada. É um presente meu para você. Eu vou te dar outro presente que tem um custo de R$ 600, mas você não vai pagar nada, tá? O curso Aprenda a Perdoar. Esse curso é um curso que, antes da gente ter o método Plena, já tinha restaurado a vida de muitas pessoas, tá? São uma série de aulas com experiências muito fortes que eu vivi e quais as chaves bíblicas que foram curando o meu coração. Quem já viu um vídeo meu que viralizou na internet que fala, eu perdoo, não porque eu sou boazinha, eu perdoo porque eu sou inteligente. Porque se eu não perdoar, Deus também não vai me perdoar. Eu falei essa frase, se eu não me engano, em 2012, em um programa de TV, justamente porque eu estava vivendo meus primeiros traumas dentro de uma relação depois de um divórcio, aonde eu estava sofrendo uma perseguição na internet. Eu contei um pouquinho no primeiro dia aqui, mas você vai saber melhor essa história lá. E Deus me encontrava nas madrugadas, me encontrava durante o dia, Ele me dava palavras específicas que iam me instruindo de como eu não ia perder a unção de Deus, perder a graça de Deus no meu chamado, mesmo sofrendo agressões que eu não merecia. Como eu conseguia perdoar todo dia? Você vai aprender. Mais um presente para você. 12 dias vencendo o orgulho. Se existe algo que bloqueia a tua cura, é o orgulho. E
Essa jornada custa R$ 600, mas você vai ganhar de presente, zero custo para você. Claro, se você for minha aluna. Treinamento Minha Casa, Minha Cura. Ele custa R$ 800. Você não vai pagar nada. Tá? Esse treinamento é muito transformador e ele te ajuda a resolver tensões familiares, conflitos entre familiares, redescobrindo valores essenciais, tá? Que vão fortalecer esses laços. Fala muito sobre a experiência do lar, a experiência da mesa, a sabedoria da mulher. É muito poderoso. Você vai trazer cura para tua casa com esse curso aqui e você vai ganhar de presente, zero custo para você, se você for minha aluna. Próximo. Bom, qual seria o custo ou o valor justo por tudo isso? Não dá para mensurar, né, gente? Não dá. A verdade é que realmente não teria como colocar valor nisso aqui. Mas o que vai aparecer aqui agora é simplesmente o investimento mais poderoso, tá? Você já viu aqui quanto valeria? Quanto custaria toda essa metodologia? Vou pedir para minha equipe me mostrar aqui o slide. Pode passar. Quanto custaria se fosse para ser cobrado um valor justo, tá? 2.000, só essa jornada aí de mais de 50 aulas, junto com os bônus. Mentoria exclusiva, R$ 2.500. Hoje a minha mentoria, e eu não estou falando aqui sobre o Ministério Pastoral, tá, gente? Estou falando da minha profissão, da minha mentoria como uma psicoterapeuta, uma psicanalista, com especialização em teologia, mais de 10.000 horas de atendimento. Só o meu atendimento individual já é mais de R$ 2.500, tá? Então, eu realmente coloquei meu coração e coloquei meu tempo nesse projeto, porque eu acredito que isso vai transformar vidas. Se você for somar essa mentoria em grupo, daria 2.500 assim por baixo, tá? 2.000 do método, 6.000 do curso Aprenda a Perdoar, mais, aliás, 600, mais 600, 12 dias vencendo orgulho, mais 800, treinamento Minha Casa, Minha Cura. Por baixo, R$ 6.500. Cobrando bem pouco, para falar a verdade, quando a gente para pensar no investimento que foi feito só nas faculdades que eu fiz, as pós-graduações e o meu mestrado. Não sei se você sabe quanto custa um mestrado. 6.500 seria pouco. De verdade, até porque tá defasado esse preço. Se fosse hoje em dia, isso aí já tem 1 ano, se fosse hoje em dia, já seria para 20.000 ou mais, tá? Essa é a verdade. Mas não vai ser isso que você vai pagar. Eu quero que você veja agora quanto custa essa jornada e esse método para nós. Pode passar. Nós vamos abrir as inscrições na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Você tem que estar preparada já para isso. Esse link vai ser liberado somente no grupo que você está e no grupo que nós vamos abrir hoje. E você vai pagar apenas R$ 1.497, parcelado em 12 vezes. R$ 149,70. Pelo amor de Deus, me responde uma coisa. Você tem um carro? Coloca aqui nos comentários. Quanto custa o carro que você tem? Vamos lá. Coloca aqui nos comentários. Quanto que você pagou nesse carro? Me fala, esse carro mudou sua vida? Curou sua família? Transformou seu casamento? Te deu saúde mental? Tenho certeza que ele custou muito dinheiro, mas não é só isso. Ele dá muita despesa. Você acabou de comprar, ele já desvalorizou 20% no ato da compra. Depois é só ladeira abaixo, até revender. Sinceramente, ele não te transforma. Ele te transporta, mas não te transforma. Posso te perguntar a mesma coisa com relação à maioria dos investimentos que as mulheres fazem. Com beleza, com roupa, com acessório. Mas vamos falar de uma coisa que todo mundo tem, celular. Qual celular que você tem? Quanto esse celular custou? Vamos lá, coloca nos comentários, gente. Vida real. Gente, hoje um iPhone custa aí quanto? Uns 11 mil reais? 10 mil reais? Um telefone. As pessoas fazem parcelado
elas parcelam muitas vezes até na empresa de telefonia mesmo, vem junto com a conta, ou elas colocam no cartão de crédito em não sei quantos meses. Muitas vezes esse celular deixa seus filhos viciados, com transtorno de ansiedade. Muitas vezes o celular é motivo de discussão no casamento, mas você está lá pagando. Por que eu estou falando sobre isso? Eu quero quebrar essa crença de que você não pode investir em você. Eu quero quebrar essa crença de que você dá o suor do teu trabalho naquilo que não te transforma, naquilo que perece. E a verdade é que a gente gasta muito com o que não muda a nossa vida. Agora, quando o assunto é aprender, investir nas suas emoções, estudar, crescer, parece que surge 1000 perguntas na sua cabeça. Mas quanto que vale esse quadro de sonhos que você visualizou, essa visão de futuro? Quanto que vale? O sorriso do seu filho, a saúde física e mental, um casamento restaurado, quanto vale? Sucesso profissional e financeiro? Quanto vale? Curar a relação com seus pais? Meu Deus! Quanto eu já sofri na minha vida por causa da minha dificuldade de lidar com alguns parentes meus. Eu daria tudo para ter isso restaurado. Tem pessoas carregando o conhecimento que você precisa. O conhecimento para mudar a sua vida. E às vezes a gente tem que sentar para aprender. A gente não vai abrir as inscrições agora, mas eu quero te dizer o que vai acontecer a partir de segunda-feira. As 3 primeiras inscrições, 7 da manhã, é aberto só para vocês, tá? Vão ganhar uma sessão exclusiva individual comigo no Zoom. É isso aí. É essa que eu te falei que custa muito caro. As 10 primeiras vão ganhar uma mentoria exclusiva, interativa pelo Zoom. Somente essas 10 no grupo fechado. E eu quero dizer que essas sessões, principalmente as 3 primeiras, tá? É uma sessão de diagnóstico. Em 40 minutos, eu consigo dizer pra você exatamente da onde a gente tem que partir na tua jornada. Poucos profissionais hoje conseguem fazer isso. E olha que eu tenho alunas que são psicanalistas, psicólogas, com habilidade de diagnóstico de mais de 30 anos de carreira. E elas falam, Bianca, eu nunca vi isso que você faz. Tem muita técnica, tem muito estudo, mas tem muita graça de Deus. As 50 primeiras vão ganhar o meu livro Milagres Invisíveis, com acesso ao livro digital que você lê na hora no teu celular. Esse livro vendeu mais de 40 mil cópias. Todos que se inscreverem entre as 7 e as 8 da segunda-feira vão ganhar acesso a 21 dias de detox da alma para a família inteira. Gente, é muita coisa. É muita coisa. De verdade. De verdade. Só me fala se você quer, coloca aqui nos comentários. Não estou perguntando se você pode, se você tem condições. Eu quero que você coloque aqui. Eu quero. Tem gente querendo fazer inscrição agora, inclusive. Eu quero que você coloque, eu vou fazer, não importa como. Quem fizer a pré-inscrição, gente, eu vou abrir uma pré-inscrição, vai ganhar mais um presente. Uma mentoria com a Matilde Rampon, que é uma especialista em medicina integrativa. Quer falar sobre emagrecimento e longevidade? É com ela. Tá liberada a pré-inscrição, pessoal? Maravilha. Pré-inscrição liberada para você que está com medo de não conseguir na segunda-feira cedo. O valor da pré-inscrição é só R$200. Clica nesse link agora mesmo, chama o administrador do grupo onde você está e fala, eu quero fazer a pré-inscrição. Não sai dos outros grupos, tá? Tem várias formas de pagamento, mas R$147, gente, por favor. Não tem o que dizer, você tem que chamar todas as tuas amigas. Você tem que avisar a tua igreja. Você tem que trazer a tua família. Você não está entendendo o poder do que você vai começar a viver na segunda-feira.
Você não está entendendo. A verdade é que o poder da decisão está na tua mão agora. O poder da decisão está na tua mão. Eu vou colocar um link agora no grupo. Aliás, um link agora nos comentários para você entrar nesse grupo. Porque o link para a matrícula, para a inscrição, às 7 da manhã, ele vai ser colocado lá no grupo de interessadas. Clica no link e entra no grupo. Clica no link e entra no grupo. Agora eu quero ver você clicando nesse link. Uma a uma. Vou esperar vocês clicarem. Vou ficar aqui mais um pouquinho para assistir a tua atitude. Chama o administrador do grupo e fala: eu quero fazer a pré-inscrição. Eu quero garantir o meu lugar. Eu não vou deixar isso passar. Eu já tô dentro. Pode clicar no link. Clica no link agora. Porque a gente está encerrando. E de verdade eu tô cheia de expectativa de te ver lá dentro. Você não imagina o que tá por vir. Se você ficou impactada com essa semana, ainda nem começou. Ainda nem começou. Então, a gente vai encerrar agora essa aula e você precisa garantir a sua pré-inscrição. Ok? Temos um encontro no domingo à noite, tá? Domingo à noite, já reserva aí na tua agenda. 9 horas da noite, eu encontro você só para ter certeza que você vai estar muito empolgada para segunda-feira cedo dizer assim: eu sou aluna do Método Plena. A Bianca Toledo é minha mentora. E espera um pouquinho, que daqui a algumas semanas eu vou estar irreconhecível. Combinado? Que Deus te abençoe. Agora entra nesse grupo logo. Tira todas as suas dúvidas. Tem pessoas treinadas para te ajudar, para pegar na tua mão, para te conduzir até um lugar que é seu. Você merece. Boa noite.